primeiro começar a parabenizar, né, o Alexandre e toda a organização do evento. Realmente eu já fazia alguns anos que não participava, né, por conta aí dos desafios, né, que a carreira nos propõe, mas é um orgulho e uma satisfação muito grande voltar, poder falar pela Biotrop e apresentar um pouco para vocês nesse fórum, né, que desde do começo, né, estamos na 13ª edição, mas desde o começo sempre focou muito em ser um fórum técnico, né, e ser um fórum realmente aonde as novidades, e o Dr. Alexandre apresentou bastante coisa para nós aqui, de novidades, e muitas delas começaram aqui no Tecnobio, né, para a gente chegar hoje nesse manejo biológico que é feito em cana-de-açúcar com muito sucesso, que é referência para outras culturas, para outros cultivos no Brasil, e que também é referência, né, para o mundo. Então, eu foquei um pouco aqui, né, no manejo, talvez, hoje, de um dos principais desafios que a gente tem em cana-de-açúcar, que é o manejo dos fenóforos, né? O Alexandre trouxe informações aí muito importantes, super relevantes para a gente, e outras visões, né? E formas diferentes da gente olhar para essa praga. Mas, como eu falei, né, o Brasil hoje tem sido referência global para o manejo biológico. E a Biotrop se orgulha muito em ser protagonista nisso também, né? Então, a Biotrop é uma empresa 100% desenvolvida, criada e idealizada no Brasil, que hoje faz parte do grupo BioFirst, que é talvez o maior grupo de produtos e focado em agricultura biológica do mundo, composto por 4 empresas, Biotrop, BioBest, BioWorks e Plant Products, né? E que vem, né, dentro dos últimos, ou ao longo dos últimos 20 anos, como grupo, desenvolvendo tecnologias, produtos e desenvolvendo soluções biológicas para o manejo da maioria dos cultivos. Então, a Biotrop hoje faz parte desse grupo como um dos pilares importantes, estratégicos e fundamentais para aquilo que a BioFirst busca, que é ser a maior empresa de biológicos do mundo e uma das maiores empresas de proteção de cultivos nos próximos 10 anos. Então, a gente tem feito isso, e para nós, como eu comentei, né, é um orgulho muito grande, a gente se sente muito protagonista nisso, porque talvez hoje os biológicos são a grande oportunidade da agricultura brasileira exportar tecnologia para o resto do mundo. Né, a agricultura brasileira, a gente sempre foi importador de tecnologia, né, importador de moléculas, de genética e de insumos para a agricultura. E os biológicos têm sido a nossa grande oportunidade de ser o protagonista e de exportar tecnologia para o resto do mundo. Biotrop tem feito isso já. A gente inaugurou no começo desse ano um centro de pesquisa nos Estados Unidos e hoje já começamos, né, a nossa internacionalização como Biotrop para esses países, levando tecnologia brasileira para lá. E como é que a gente faz isso, né? A gente faz isso baseado em pesquisa e inovação, né? Tudo isso tem o começo no projeto Nimbus, que é um projeto que a Biotrop criou, né? É uma forma da gente prospectar micro-organismos. A gente já fez todos os biomas brasileiros e agora a gente está numa segunda fase do projeto Nimbus, buscando, identificando e caracterizando micro-organismos dentro das culturas de interesse. Então, a gente já fez expedições em arroz, em uva, em citros, em cana. A gente já fez expedições aí em diversas culturas de interesse para selecionar dentro dessas culturas micro-organismos que tenham potencial de
desenvolverem, da gente desenvolver produtos, né? Então, isso tem nos dado uma base e um banco de inovação bastante robusto, né? Então, eu vou mostrar depois, no final da minha apresentação, que hoje, grande parte da inovação que a gente vê sendo registrada em produtos para manejo de pragas, manejo de doenças, manejo nutricional, boa parte da inovação está em produtos biológicos, e a Biotrop tem muito orgulho de liderar isso também. Tá? Depois que a gente consegue fazer essa seleção, fazer esse screening, a gente passa por um processo que é onde a gente tem investido muito, que são o desenvolvimento das 3 tecnologias que internamente a gente chama de ômicas, né? Que é a gente identificar geneticamente o potencial dessas bactérias, é a gente expressar a atividade com a transcriptomia dessas bactérias, né, ou fungos ou actino, e, por fim, ter a caracterização desses compostos de maneira a poder realmente estudar e entender o que aquilo traz de benefício dentro do manejo. Tá? E eu queria trazer aqui para vocês e falar um pouco que toda essa inovação ela tem um propósito, né? Vocês viram lá, são 4.300 micro-organismos hoje que a Biotrop tem mapeados. Pô, mas se lá dentro, no nosso processo de inovação, esses 4.300 mapeados, identificados, a gente já sabe o potencial deles, não forem direcionados para solucionar algum problema e melhores do que a gente já tem hoje, a gente não vai dar sequência em desenvolver isso, né? Então, a inovação da Biotrop ela é direcionada para a solução de problemas, né? E eu vou mostrar aqui para vocês uma novidade, né? A gente tem trabalhado recentemente com isso, focando no manejo de fenóforos, porque, como eu disse, talvez é um dos grandes desafios para a cultura da cana hoje, né? Então, vem crescendo a adoção, né, de controle biológico em esfenóforos, crescimento médio de 27% ao ano nos últimos 4 anos, ou seja, o mercado ou a área aplicada com biológicos para controle de esfenóforos dobrou nos últimos 4 anos, e a gente já viu e todos nós sabemos dos impactos que esse produto, que essa praga causa nos nossos canaviais. E a ideia da inovação é a gente ter uma abordagem diferente. O Alexandre também comentou no comecinho da apresentação dele, né, falou muito bem das divisões que a gente tem dos produtos biológicos hoje, para eles serem registrados no Ministério da Agricultura, né? Eu senti falta ali, Alexandre, dos bioquímicos, quando a gente fala da 5ª geração dos biológicos, que são os produtos à base de metabólitos, né? E é isso mesmo, porque hoje o Ministério da Agricultura talvez não entenda a fundo como é que a gente vai trabalhar o registro desse tipo de produto, que é uma, entre aspas, molécula, mas que, ao mesmo tempo, ela é produzida a partir de um micro-organismo, que é o que a gente chama hoje da 5ª geração dos produtos biológicos. Então, pensem vocês, são metabólitos produzidos a partir de bactérias, que a gente consegue extrair isso dentro do nosso processo de produção, para fazer com que isso vire um produto, né, para que isso vire uma tecnologia, tá? Então, pessoal, a 5ª geração dos produtos biológicos efetivamente chegou para vocês, chegou no campo. E isso feito de uma maneira muito responsável, porque, como eu disse, né, a inovação ela tem que estar focada na solução dos problemas. E a gente tem, dentro do nosso projeto, do nosso processo de inovação, uma das tecnologias que eu trouxe lá, as ômicas, que é as metabolômicas, que é a gente identificar e quantificar
efetivamente quais são os metabólitos que eu tenho dentro daquele produto, né? E isso aqui no nosso registro vai vir registrado em bula quais são os metabólitos e a quantidade que eu tenho para assegurar, né, que realmente eu estou entregando um produto que vai fazer com que o manejo que a gente proponha seja replicado lá no solo, tá? Então, pessoal, a ideia nossa aqui é mostrar um pouco para vocês do que a gente está falando quando a gente fala de metabólitos, tá? Então, a gente está falando nesse produto especificamente, nessa tecnologia, a gente tem dois, um atua em cima do hormônio juvenil 3, tá? E o segundo tem uma ação repelente e uma ação aí de redução do sistema imunológico dessas pragas, tá? Então, a gente tem um efeito em cima do adulto através dessa diminuição do seu sistema imunológico, a gente tem um efeito em cima da ovoposição, então diminuir as próximas gerações, e a gente tem no final um efeito em cima do desenvolvimento das larvas, que ele também é comprometido, né? Então, vamos lá, temos um efeito no sistema imunológico, no sistema reprodutivo, buscando trabalhar o manejo em pontos ou em formas biológicas ou em momentos da cultura que talvez a gente não tenha feito hoje, né? Então, a ideia que a gente traz aqui é justamente a gente trazer uma opção adicional ao que a gente já tem feito hoje, né? E a gente sabe, né, de toda a dificuldade que a gente tem. Eu estava conversando com o Tedson aí agora, um pouco antes de entrar aqui, a gente estava falando, né, que a gente faz mais ou menos, fecha o olho e tenta acertar a larva que está lá dentro de algum tolete, dentro da área que eu vou aplicar, né? Basicamente, o nosso manejo de esfenóforos, hoje ele é assim, né? Talvez, trazendo e adotando uma tecnologia dessa, a gente tenha oportunidade de controlar outras formas biológicas. Eu trouxe aqui rapidinho alguns resultados para vocês, tá? Então, infelizmente, trabalhar com esfenóforos não é fácil, vocês sabem, principalmente quando a gente fala de ovos, né? Então, conseguir achar, conseguir identificar, conseguir capturar e desenvolver um trabalho em fêmeas que vão ovopositar em cativeiro, para você ter uma quantidade de ovos definida, conhecida, para poder fazer isso não é fácil em esfenóforos. Nós estamos trabalhando nisso, o nosso time de pesquisa e inovação tem trabalhado nisso, mas quando a gente olha pragas de outras culturas, como, por exemplo, percevejo, como, por exemplo, psilídeo dos citros, ou a diabrótica, né, a vaquinha que é da mesma família dos esfenóforos, a gente vê uma redução bastante significativa na redução da ovoposição, né? E aí a gente tem dois efeitos. Um efeito na quantidade de ovos colocados, um segundo efeito na eclosão desses ovos. Então, muitos dos ovos que são colocados, eles acabam não eclodindo, tá? Justamente por conta desse efeito em cima do hormônio juvenil 3. Mas em esfenóforos, porque é muito bonito a gente falar de percevejo, mas a gente quer ver nos esfenóforos, né? Acho que é o que todo mundo gosta de ver aqui, né? O efeito em cima de esfenóforos, a gente começa a ver agora, tanto em larvas, quanto em ninfas, quanto nos adultos. Aqui é só mostrando, então, uma toceira aí com o efeito. Esse aqui é um trabalho que a gente começou a fazer com a doutora Leila, para a gente entender, né, o efeito do produto à base de metabólito em cima de adultos de esfenóforos, né? Então, a gente vê que lá aos 20, aos 30 dias após a aplicação, a gente já tem uma mortalidade de adultos de esfenóforos bastante significativa. É óbvio que a gente não vai ter uma ação tão rápida quanto um produto químico, quanto um produto que tem epiretroide. Mas aos 20, 30 dias a gente ter lá uma
um percentual de mortalidade alto, para nós já é um resultado bastante interessante, até porque essa não é a principal ação desse produto. A principal ação dele é redução da ovoposição e redução na formação das próximas gerações. A gente vê lá as larvas com infecção, a gente vê larvas com má formação no campo, tá? Então, larvas da mesma geração, mostrando aí os efeitos do produto, né? Então, a gente começa a ver as larvas com má formação no campo, né? Olha lá, o sistema bucal dela já não tão desenvolvido, né? E já mostrando realmente esse efeito do metabólito. E, por fim, o efeito em cima das próximas gerações, né? Então, a gente vê aqui, essa primeira aqui é uma larva normal, essa aqui é uma larva da área onde foi aplicada com o produto, né? Então, a gente vê uma dificuldade de mobilidade, a gente vê a coloração dela, a gente vê realmente que ela está com uma deformidade aí, e provavelmente essa larva não vira adulto, né? E é isso que a gente tem buscado quando a gente fala do manejo com esse tipo de produto, com esse tipo de tecnologia, né? Então, a gente tem buscado, né, realmente trazer inovação, realmente trazer produtos que possam contribuir para o manejo dos principais problemas que a gente tem hoje aí no setor, né? O Alexandre trouxe uma conta bastante interessante, né, de quanto ou de qual o potencial que os fenóforos têm de avançar ou de se desenvolver durante uma única safra, né? Vocês viram lá, sair de 1% de índice de infestação para 12% de índice de infestação. Então, um ano numa área que eu não tive um controle efetivo, eu posso sair de 1 para 12. Se a gente conseguir reduzir isso para 1 para 4, ou 1 para metade, com relação ao quanto eu estou deixando de fazer, ou o quanto eu estou reduzindo o desenvolvimento dessa próxima geração, né? Ô, pessoal, e como eu falei, né, o mundo está mudando, né? Então, em 2024, o Alexandre até mostrou também um pouco disso, né? Das 470 produtos registrados que a gente teve no Brasil, né, dos produtos tradicionais, só 5 eram novas moléculas. Dos biológicos, de 68 produtos registrados, 19 eram novos. Então, eu queria que a gente refletisse, né? Se a gente continuar insistindo naquilo que a gente está fazendo, talvez a gente não vai conseguir chegar onde a gente precisa chegar. Então, pessoal, obrigado. Quem quiser saber mais sobre biológicos, quem quiser saber um pouquinho mais de informação sobre esse mercado, eu deixo um QR Code aí, acessem esse material e o que vocês precisarem, eu e toda a equipe da Biotrop aí presente, a gente está à disposição. Obrigado.